uma história muito bonita para que a gente insista em fazer o bem. Eu gostaria de dividir essa história com vocês. A história diz o seguinte: uma mãe ficou viúva e cuidava com todo o carinho do seu filho, mas o garoto não era fácil, né? Era respondão, era meio durão, enfim, não era fácil de lidar. Mas aquela mãe não desistiu do seu filho. Qual o resultado? Ela sempre o educava. Quando ele chegava em casa, por exemplo, ele sempre deixava o portão aberto. E a mãe dizia: volte e feche o portão, porque um ladrão pode entrar aqui em nossa casa. E ele dizia: a senhora é muito chata. Pois bem, ele entrava em casa. E nos dias de chuva, ele limpava o pé em um tapete, em um capacho, o capacho saía do lugar. A mãe dizia: volte, limpe o seu pé aqui no capacho, porque outra pessoa vai entrar aqui e quem limpa essa casa sou eu. Resultado, ele colocava o capacho no lugar, mas dizia sempre para sua mãe: a senhora realmente é terrível. Pois bem, quando ele ia ao banheiro, deixava sempre a luz acesa e a torneira aberta. E a mãe dizia: volte, porque luz e água estão caros. Portanto, você precisa apagar essa luz e fechar essa torneira. E ele dizia para sua mãe, depois de desligar a luz e fechar a torneira: a senhora é insuportável. E assim, os dias foram passando. Ele então completou 18 anos. E ao completar 18 anos, ele procurou a sua mãe e ela estava na cozinha e ele disse para ela: minha mãe tem uma notícia para lhe dar. E ela, como sempre carinhosa, disse: pois não, meu filho. Completei 18 anos, disse ele. E agora eu estou livre. Livre para fazer o que eu quero. Livre da senhora, inclusive. Portanto, eu vou fazer uma entrevista de emprego. E se por acaso eu conseguir a aprovação, eu vou encontrar um lugar para viver, porque eu não suporto mais o tempo todo a senhora pegar no meu pé. E também eu não venho mais habitar aqui nessa casa. A mãe, com tranquilidade, disse: meu filho, ótimo, você vai fazer essa entrevista, parabéns. Você vai ser aprovado porque você é inteligente. E também, não tenha dúvida, você vai voltar aqui para a nossa casa. E ele, apenas deu as costas para sua mãe e saiu. E foi para a entrevista. Pois bem, era uma empresa que fazia entrevistas para as grandes empresas. Então, ele chegou diante daquele casarão e ingressou. E quando ele ingressou, ele viu que o portão estava aberto. Ele não teve dúvida, olhando para trás, fechou o portão. Depois, ele caminhou para a porta de entrada. E ele viu que o tapete, ali, o capacho estava de cabeça para baixo, escrito ali: boas-vindas. Ele não teve dúvida. Achando aquilo estranho, virou o tapete e disse: agora ele está certo. Estava tão nervoso que precisou ir ao banheiro. E viu que a porta estava aberta, ele olhou o vaso sanitário, então ele entrou, naturalmente fechou a porta, e quando estava para sair, ele fechou bem a torneira e finalmente desligou a luz e fechou a porta. E se dirigiu para a sala onde estava aquela pessoa que iria fazer a entrevista. Pois bem, ele foi lá, e quando ele ingressou estavam vários candidatos, mas a senhora que estava ali à mesa simplesmente o chamou: faça-me o favor, vamos aqui à sala. E ele entrou na sala e ela disse: parabéns, você está aprovado, a vaga é sua. E ele disse: moça, deve estar havendo algum erro, porque eu acabei de chegar e eu vejo que aí tem vários candidatos e eu não fui entrevistado ainda. A senhora deve estar me confundindo com alguém. Ela disse: não, você foi aprovado porque eu estava vendo aqui no meu monitor a hora que você chegou. Você ingressou, viu o portão aberto e fechou. Você viu que o capacho estava de cabeça para baixo e você o colocou no lugar. Você entrou no banheiro e eu vi que a porta estava aberta. E você, quando estava para sair, fechou a torneira, desligou a luz e fechou a porta. E veio para aqui. Ninguém teve essa preocupação. Você foi tão bem educado que, inegavelmente, merece um prêmio por causa disso. Você vai ser contratado. E ele disse para aquela senhora que haveria de entrevistá-lo: minha senhora, muito obrigado por essa oportunidade. Mas esse emprego eu devo à minha mãe, que nunca desistiu de mim, que sempre me aconselhou, e agora eu vejo o quanto foi importante a vida de minha mãe em minha vida. Pois bem, ele voltou para casa. Quando chegou lá, fechou o portão, endireitou o capacho e foi direto encontrar sua mãe, que estava na cozinha fazendo o alimento para ela e para ele. E ele disse: minha mãe, eu fui aprovado. E ela disse: claro que eu sabia que ia ser aprovado, meu filho. Mas ele disse: minha mãe, eu devo esse emprego à senhora e quero agradecer, porque a senhora não desistiu de mim, porque a senhora sempre insistiu para que eu pudesse ter uma boa educação. E por causa disso, hoje eu tenho esse emprego.
E por causa do testemunho da sua mãe e pelo amor que ela tinha para com ele, ele finalmente tomou consciência e mudou de vida. Assim eu falo para o seu coração, querida mãe ou querido pai que agora está me ouvindo. Não desista dos seus filhos. Não desista de lhes dizer uma boa palavra. Não tenham vergonha de apresentar Deus para eles. Um bom conselho, um bom testemunho. Largue qualquer vício que você tenha por causa dos seus filhos. Reze por eles. Coloque todo o coração à disposição, porque Deus deseja isso para os seus filhos. E aliás, quer entrar no reino dos céus, mas não esqueça que um dia atrás de vocês também virão o seu filho ou a sua filha. Portanto, insista, persista, lance o bem, reze, dobre o joelho, chore se for necessário, sorria sempre e encontre em Deus a resposta necessária para aquilo que Deus deseja de nós todos. Que essa historinha nos anime e que a história de Deus em nossa vida nos faça ir adiante. E que sejamos todos felizes, porque Deus quer, Deus pode. E quando Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Que Deus a todos abençoe.